Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo à nossa palestra Truques da Mente, Técnicas de Aprendizado. É um prazer incomensurável ter você aqui. Meu nome é Pedro Evaristo, sou professor do AEP Concursos e nós estamos aqui para falar de uma das coisas que muitos alunos me perguntam. Como é que eu faço para aprender? Por que eu tenho tanta dificuldade em aprender determinada matéria? Eu sou professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, essas matérias lindas, maravilhosas, contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, magnânima, a melhor de todas. Muito bem. Aí você deve estar pensando, caramba, esse cara é doido. Esse cara é doido. Tá gostando de matemática? Esse cara Por que ele está querendo me convencer disso? O que aconteceu na sua vida? Nós vamos fazer um coach matemático, tá bom? Quer dizer, o que aconteceu na sua vida para que você hoje não goste de matemática? Porque ela é uma matéria super gostosa. É uma matéria que forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Bom, é disso que nós vamos falar. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. É justamente você que está participando ao vivo com a gente. Seja muito bem-vindo. Queria a participação de vocês no nosso chat ao vivo. Coloque a sua opinião, coloque as suas dificuldades, o porquê que você não aprende. Na hora do intervalo, a gente pega algumas informações e a gente acrescenta e enriquece essa nossa apresentação. Muito bem. Então, muitas pessoas me relatam que têm dificuldade em matemática. E quando a gente vai ver, no fundo, todas elas têm o mesmo problema. Ou seja, muitas vezes não sabem assistir aula, muitas vezes não sabem estudar, mas nunca ninguém parou para dizer como é que eu tenho que fazer para aprender essas matérias. Como é que eu faço para aprender matemática? Por que matemática é tão fácil para uma pessoa e é difícil para outra? Ah, Pedro, é porque fulano, né, o Dennis Gleason, ele tem muito mais, digamos, ele tem mais jeito para a matéria. As pessoas costumam dizer isso, né? Não, é porque ele tem dom, ele nasceu para fazer matemática. E outras pessoas, não, meu dom é para o português, matemática não. Matemática eu não tenho dificuldade. Matemática eu tenho dificuldade. Português eu tenho facilidade. Normalmente a gente percebe que as pessoas que têm facilidade com humanas, normalmente ela tem mais dificuldade com as exatas. E as pessoas que têm facilidade com as exatas, normalmente elas têm dificuldade com a parte de humanas. Ou seja, a gente começa a perceber que a gente está usando, às vezes, o cérebro de maneira diferente. Então, o nosso papo de hoje vai ser justamente sobre isso, sobre como a nossa mente consegue enxergar as coisas de maneira diferente. Tudo começa com a forma com que a gente pensa. Tudo começa com essa mudança do pensamento. Vem comigo. Muito bem. Então, vamos, primeiro passo, decidir querer aprender, para não gerar crenças limitantes. T. Harv Eker, ele dizia assim, pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Se você for parar para ver, tudo está na nossa mente. Então, o que eu convido você hoje, primeiro passo é open your mind. Abra a sua mente. Então, quando eu digo abra a sua mente, é porque muitas pessoas têm o que a gente chama de crenças limitantes. As crenças limitantes são coisas que nos impedem de, às vezes, prosperar financeiramente, de emagrecer, de arranjar uma namorada ou um namorado, ou seja, aprender uma determinada matéria. As crenças limitantes, elas fazem com que a gente não aflore o nosso potencial. Quer dizer, nós temos condições de aprender uma determinada matéria? Temos, mas às vezes a gente não desenvolve isso. Esse que é o ponto. Então as crenças limitantes, a gente começa a fazer com que a gente entre numa zona de conforto. Ou seja, vamos imaginar, tem uma experiência que eu acho muito bacana,
que eles fizeram o seguinte, eles colocaram um copo transparente, encheram de pulguinhas, colocaram várias pulgas dentro desse copo. E as pulgas pulavam para fora do copo. Aí ele botava as pulguinhas de novo dentro do copo e elas pulavam, voltavam a pular, né, do copo. Ele depois colocou as pulgas de novo e tampou com uma tampinha de vidro. As pulgas começaram a pular e bater na tampa. Pá, 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 elas, ai, né? Bater na cabeça, na tampa. Daqui a pouco elas começaram a pular numa altura menor do que o tamanho do copo. Elas começaram a pular e ele tirou a tampa. Quando eles tiraram a tampa, o que foi que aconteceu? As pulgas continuavam pulando dentro daquela altura limite do copo e não conseguiam mais pular para fora. Ou seja, elas limitaram o seu potencial. A pergunta é, colocaram uma tampa na sua cabeça também? Porque essas coisas que acontecem durante a nossa vida vão limitando a gente. E a gente começa a dizer, não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não há possibilidade de eu aprender matemática. Inclusive, eu convido você a vir para o nosso site, conhecer a gente, trabalhar, porque a forma de aprender matemática pode ser completamente diferente, ela pode ser prazerosa, né? É simples, fácil, prático, gostosa e nutritiva. Quer dizer, quando você começa a gerar essa crença que você pode, que você consegue, certamente você vai chegar lá. Então, a questão é, as pulgas, elas não perderam o potencial delas. É isso que eu quero deixar bem claro. Elas conseguem, elas tinham potencial para pular para fora do copo. Mas o que acontece? As chamadas crenças limitantes barraram isso aí e ela começou a achar que ela não podia mais. É disso que nós estamos conversando. Eu quero que a partir de agora você abra sua mente e saiba que é possível você aprender e nós vamos conversar ao longo desse nosso vídeo justamente falando disso aí. O que é que me faz aprender matemática? O que é que me faz aprender outras disciplinas? O que é que me faz aprender inglês? Às vezes as pessoas dizem, não, eu não posso, né? I don't speak English, né? Então o que é que acontece? A gente vai limitando e dizendo que não pode, né? E isso aí a gente vai internalizando e gera uma zona de conforto. Então, tudo precisa, como eu falei, abrir a mente. Abra sua mente e pense também o que vai fazer, digamos assim, se a gente coloca um objetivo, se eu aprender matemática, se eu aprender português, se eu aprender, eu vou passar num concurso e o que esse concurso vai me trazer? Depende muito do teu porquê. O quanto você quer aprender. Porque se você quer aprender, se quer sucesso, cola em mim que é sucesso. Vai dar certo. Vem comigo na tela. Ora, quando eu falo de abra sua mente, a gente tem que entender que se você pensar nos seus porquês, ou seja, o que é que faz você querer aprender, ou seja, é o quê? Para ganhar mais dinheiro? Por que você quer passar no concurso? Para ter mais tempo, para poder organizar a sua vida, ter mais qualidade de vida? Você quer viajar mais para onde você quiser, ter independência financeira, realizar os seus sonhos, garantir o seu futuro, se aposentar quando quiser? Bom, tudo isso tem a ver com aprendizado. Se você não tiver um porquê que você está aprendendo, é isso que eu estou discutindo aqui com você. Se você não tem o porquê, eu vou aprender por isso. Se a pessoa está estudando inglês, não, estou estudando inglês só para passar tempo. Eu estou estudando matemática aqui só para ver se dá certo. Isso aí não vai te mover. O que é motivação? É o motivo que te faz agir. Então, a primeira parte é, para poder você aprender, você tem que querer aprender. Se você não quiser aprender, não há quem faça você chegar, eu vou aprender matemática, eu vou conseguir aprender matemática, mas se você não tem motivos para isso, eu vou ter um motivo que é um grande motivo, eu vou passar num concurso público. Eu vou passar no concurso público, então não tem negócio de para que eu estou aprendendo isso e tal. Na verdade, a matemática, eu costumo dizer, que ela forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor sua inteligência. A matemática ela funciona como uma ginástica cerebral. É isso que eu quero mostrar para ti. A matemática ela funciona como uma ginástica cerebral. E ao trabalhar essa ginástica,
você fica com o cérebro mais potencializado, inclusive para aprender outras matérias. Mas o teu grande porquê tem que ser o quê? Ter um resultado de passar num concurso para quê? Para ter uma vida melhor, para poder você dar segurança para os seus filhos, ou seja, você tem que estar pensando lá na frente. Vem comigo, um pensamento muito bacana do T. Harv Eker, que ele diz assim: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Ou seja, ele disse que a gente primeiro tem que mudar a nossa forma de pensar para que a gente comece a aprender. Na verdade, o T. Harv Eker, ele é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Ou seja, e esse segredo da mente milionária não fala só de dinheiro, fala muito de quê? De que para poder você mudar a sua forma de agir com o mundo, com o aprendizado, ou seja, com o trabalho, você tem que primeiro ter uma mudança interior. Eu costumo dizer que a gente tem que começar a gerar um ciclo virtuoso, ou seja, um ciclo do bem. Ora, vem comigo aqui. Eu acho que é interessante que a gente primeiro queira gostar. Olha, eu vou aprender, eu vou conseguir gostar, e aí você já vai assistir uma aula de uma maneira diferente. Você já vai começar a gostar um pouco mais da aula e depois vai fazer exercícios. Depois que você fizer exercícios, você vai ver que você vai aprender mais. Quanto mais você aprende, você mais gosta. E quanto mais gosta, mais aula assiste. E começa a gerar um ciclo virtuoso. Quanto mais você gosta, mais você quer assistir a aula, e quanto mais você assiste a aula e mais faz exercícios, mais aprende, e quanto mais aprende, mais você gosta. E quanto mais gosta, quer assistir mais aula e mais exercício, e vai gerando um ciclo virtuoso. Ou seja, você vai gerando um ciclo do bem. O ciclo virtuoso é um ciclo do bem, é um ciclo... Você sai da inércia. E esse é o grande ponto. Quer aprender? Tem que saber, tem que sair dessa inércia. Tem que fazer com que o teu cérebro comece a funcionar. E uma das coisas que a gente vai conversar aqui justamente é o funcionamento do cérebro. Hoje a gente vai trabalhar justamente exercícios para fortalecer o teu cérebro. Nós não vamos falar de matemática, tá bom? Então, nós vamos hoje falar justamente sobre o funcionamento do cérebro, por que algumas pessoas têm mais facilidade em aprender, outras mais dificuldade, e a gente vai entender que existem estudos que nos permitem ter uma eficiência melhor na qualidade do nosso estudo. E a gente vai falar dessas técnicas que são bastante interessantes e que faz com que a gente aprenda. Vem comigo aqui na tela. Tem uma pesquisa que nós vamos falar ao longo da nossa aula, feita pela revista Science. Ela é seguinte, ela fala justamente sobre 10 técnicas que fazem você aprender melhor. Nós vamos falar de cada uma delas. A prática distribuída, o teste prático, estão em ordem de importância, o estudo intercalado, autoexplicação, uma interrogação elaborativa. Você tem também resumos, e isso em grau decrescente de importância. Visualização, mnemônicos, leitura, releitura e grifar. Agora, você começa a perceber que existem várias técnicas, nós vamos falar de cada uma. Grifar, por exemplo, é a última. E muitas pessoas acham que é a principal. Na verdade, elas todas, associadas com uma outra coisa, é que faz com que a gente aprenda. Então, entender o funcionamento do cérebro é fundamental para que a gente possa começar a usar cada uma dessas técnicas de maneira interessante, que faça com que a gente aprenda. Se a gente sabe como o cérebro da gente funciona, a gente começa a trabalhar para que ele aprenda melhor, para que ele retenha. Às vezes a gente até entende, mas a gente não retém. A gente não mantém aquela informação guardada. Por quê? Porque tem as várias áreas do cérebro que fazem com que a gente compreenda. Olha, eu costumo dizer o seguinte, olha, basicamente a coisa mais importante para aprendizado se chama repetição. Bote isso na sua cabeça. Pedro, quero aprender uma coisa, o que é que eu faço? Repetição. A repetição com correção até a exaustão, ela leva à perfeição. O que faz alguém aprender uma coisa se chama repetição. Ou seja,
às vezes as pessoas até entendem um determinado conteúdo, mas elas não continuam trabalhando aquilo ali, elas não repetem aquela informação. Porque o cérebro, ele tem, digamos assim, ele tem duas áreas interessantes, que é a área de uso rápido, que é a chamada área de trabalho, como se fosse a memória RAM do computador. E ela tem uma área de memória mais a longo prazo. Ele tem uma memória a longo prazo, que ela guarda a informação durante muito tempo. É uma área diferente. Mas você precisa dar essa informação para o cérebro de que, olha, isso é importante. Se isso é importante, eu vou guardar numa área do cérebro que seja de uso constante. E Pedro, e como é que eu vou saber disso? Repetição. No momento que o cérebro entende que eu estou usando aquilo ali constantemente, ele começa a entender, essa informação ela é importante. Eu vou guardar no cérebro essa informação numa área mais importante porque eu estou constantemente usando. Basicamente, o que é a memória? A memória, ela é o rastro químico que o impulso nervoso deixou entre as ligações sinápticas dos neurônios. Peraí, Pedro, para. Explica para mim isso aí de novo. A memória, basicamente, ela é o quê? Ela é o rastro químico que o impulso nervoso deixou entre as ligações sinápticas dos neurônios. Basicamente aqui, quando você tem no seu cérebro uma informação que ele faz o quê? Ele faz um rastro químico entre uma posição, tá certo? Entre uma posição e outra posição no cérebro. E a memória, basicamente, ela é o quê? É esse rastro que o impulso nervoso deixou nessas ligações. Como se fosse, um exemplo que eu costumo dar bem fácil para você entender, quando aquelas formigas elas vão andando numa parede, elas vão deixando um rastro químico, que são feromônios, e se você de repente cortar aqui, aquele rastro aqui, as formigas vêm aqui andando, quando elas chegam bem aqui que está cortado, elas começam a ficar doidas. Meu Deus, cadê? Sem procurar o caminho. Sem achar o caminho, até que uma tenta, até que elas conseguem fazer uma ligação, aí continua e percebe, e faz a mesma coisa. O rastro químico que você deixa nas ligações sinápticas dos neurônios é algo bem semelhante. E quando dá aquele famoso branco, Pedro, pelo amor de Deus, me deu um branco na hora da prova. O que é o branco? O branco são justamente beta-bloqueadores que são liberados, substâncias químicas que são liberadas por conta, muitas vezes, do nervosismo. Quando a gente está nervoso, o que é que acontece? Começa a liberar substância no cérebro que corta esse rastro que o impulso nervoso deixou. Só que quando você aprendeu uma determinada matéria de várias maneiras diferentes, usando técnicas mnemônicas, usando visualizações, usando áudios, quando você usou várias áreas do cérebro para poder memorizar uma mesma coisa, quando você tinha uma imagem, quando você tinha um texto, quando você escreveu, você viu, escutou, falou, ensinou, você usou múltiplas áreas do seu cérebro, o que vai acontecer? Quando você estiver nervoso e de repente cortar uma desses caminhos, você tem já pronto vários outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Então isso aí é que é bacana, é você entender como o cérebro funciona. Outra coisa, outra analogia que eu acho bem legal para a gente entender como funciona é o seguinte. Imagine que você tem digamos assim, você tem uma mata virgem, uma mata virgem, e você tá com um facão, foi abrindo a mata, foi abrindo a mata até chegar num determinado lago. O que acontece? Você só foi uma vez por aquele caminho e voltou. Se você abandonar aquele caminho e nunca mais você percorrer aquele caminho, o que é que vai acontecer? Você nunca mais andou naquele lugar. O que é que vai acontecer? Simplesmente a mata fecha. Pouco tempo a mata fecha de novo. Agora, se você for lá de novo, e depois de novo, e contar para outra pessoa, e outras pessoas começarem a fazer aquela mesma trilha, começa a abrir uma estradinha. Se vocês abandonarem aquela estrada, vai fechar, mas vai demorar. Se aquela estrada está constantemente sendo usada, o que vai acontecer? Vai começar a, digamos assim,
ter uma dificuldade muito grande de fechar aquela trilha. Daqui a pouco tá passando cavalo, tá passando uma carroça, tá passando... Você já vai começando a fazer uma estradinha. Ah, meu amigo, agora você pode deixar, pode passar um mês, um ano, 10 anos, que ainda a estradinha ainda se mantém constante. É essa a mesma analogia que acontece no nosso cérebro. Se a gente chegar e ficar repetindo constantemente determinadas informações, esse rastro químico que o impulso nervoso deixou nas ligações sinápticas, ele fica cada vez mais fixo. E você não perde essa informação. E ela começa a ser guardada numa outra área do cérebro, porque diz, olha, essa informação é importante, eu estou usando constantemente. Isso faz com que eu aprenda. Esse é o primeiro ponto importante, repetição. Você vai ver que ao longo dessa nossa palestra, desse nosso bate-papo bacana sobre esse assunto, porque isso é muito mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, é você conseguir entender que a repetição é o que vai fazer você aprender. Quer aprender matemática? Repetição. Repita, refaça exercícios. Então você pegou uma lista de exercícios com 50 questões. Normalmente muitos alunos fazem o quê? O professor dá uma aula com 50 questões, ele entendeu tudo bem direitinho, aí diz, pronto, já está tudo feito, não vou mais nem fazer. Agora eu vou atrás de outros exercícios. De jeito nenhum. Que a primeira coisa que você faz, refaz esses exercícios. Primeira coisa que você faz é refazer esses exercícios. Ou seja, pega essas questões, faz as mesmas questões um dia depois que você aprendeu. Depois, passam 7 dias, você de novo pega essas mesmas questões e faz de novo. 30 dias depois, você pega as mesmas questões e faz as mesmas questões. Então, o que faz a gente aprender não é buscar todo o tempo questões novas, mas é ter a certeza de que você sabe aquilo que já foi visto. Ou seja, é melhor ser especialista em algumas questões do que saber, eu costumo até dizer assim, é melhor você saber tudo da metade do que você saber a metade de tudo. Ou seja, aquela pessoa que de tudo ela sabe um pouquinho, mas nada ela tem segurança, ela não tem solidez, ela não consegue fazer uma boa prova. Mas aquela pessoa que só estudou a metade do conteúdo, mas ele é muito bom naquela metade que ele estudou, essa pessoa vai muito melhor numa prova. É isso que eu quero que você compreenda. Então essa técnica a gente chama de técnica do 1-7-30. Um dia depois, 7 dias depois, 30 dias depois. Ou seja, um dia, uma semana e um mês depois que você acabou de aprender uma coisa, repita, refaça, reveja. Isso funciona muito também com outras disciplinas. Por exemplo, eu particularmente que gosto de estudar inglês, eu sempre penso nessa história, né? Eu estava falando até, inclusive, com a Samantha, que é professora de inglês também, aí ela dizendo assim, a gente falando sobre aprendizado, diz, olha, eu quero que você me ensine mais um pouco de inglês, quero que você passe o que você sabe. Aí eu dizendo, por que é importante? Porque no momento que as pessoas estão passando a informação, ela fixa mais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas informações e vou passar para alguém e vou tentar ensinar aquela informação. Quer aprender uma coisa? Arranja um cobaia para você ensinar. Olha, essa daí é perfeita. Isso aqui tem estudos que falam exatamente sobre isso. Quer aprender uma coisa? Arranja um cobaia para você ensinar. Por isso que eu estava me colocando como cobaia para ela. Mas também queria que alguém fosse meu cobaia para poder eu ensinar essa informação. Porque se eu não uso, daqui a pouco, né? Se eu não uso, eu estou confundindo as informações, estou confundindo um verbo. Como é que é o desejo? Né? É I hope ou é I wish? Quer dizer, a pessoa não sabe, porque não tem a menor ideia. Ela ficou perdida na memória, porque não teve esse rastro químico. Legal? Bacana? Nós vamos falar disso mais vezes. Nós vamos repetir essas informações. Eu queria agora fazer um teste com você, um truque da mente aqui. Vamos dar um aquecimento, vamos entender o funcionamento do cérebro. Eu vou mostrar para vocês uma série de palavras e eu quero que você diga em voz alta e bem rápido
a palavra, a cor da palavra que aparece. Vem comigo. Ora, eu vou mostrar para vocês uma série de palavras. Primeiro, vamos dar uma aquecida aqui no nosso cérebro. Antes eu vou fazer outro exercício. O que é que vocês estão vendo aqui nessa imagem? O que é que você está vendo aqui? Vamos dar primeiro uma aquecidazinha no cérebro. O que é que você está vendo aqui nessa imagem? Né? Você está vendo um cachorro? Qual é a raça dele? Dálmata, muito bem, né? E o que é que está escrito aqui na coleira dele? Rex. Tô brincando, não tem nada não. Ó. Tem gente que até deu uma esticadazinha, né? Olha só, aqui tem a coleira dele, aqui você tem o focinho, a orelha, pata dianteira, que é a pontinha do rabo dele, tá vendo? Ó? A pata traseira, aqui tem a sombra dele. Bem aqui dá até para ver o tronco de uma árvore e a sombra da copa da árvore. Viram aí? E aqui nessa imagem, essa aqui é mais danadinha. O que é que você está vendo aqui? Então, primeiro é dar uma aquecida do nosso cérebro. O que é que você está vendo nessa imagem? Olha que legal. Gente, eu vou dizer o que é que tem aqui nessa imagem. Nós temos aqui uma vaca. Aí você deve estar pensando, Pedro, uma vaca? Como assim? É interessante, vem comigo aqui primeiro. Essa vaquinha, eu gosto muito dessa imagem dessa vaca, porque ela mostra justamente o óbvio. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo que já foram meus alunos e já viram eu colocando a imagem dessa vaca em sala de aula. E é engraçado que aí depois que a pessoa viu a vaca, pronto, a vaca está vista, passou um mês, passou 6 meses, você continua vendo, porque o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. Eu queria muito que você, a partir de hoje, tivesse paciência com você mesmo num processo de aprendizado. O que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra pessoa. Isso aí eu acho engraçado porque tem gente que meu Deus, eu não estou aprendendo, tal, já se desespera logo, já cria barreiras e isso dificulta o aprendizado. Tenha paciência com você mesmo, porque o processo de aprendizado, se você já soubesse de tudo, para que você ia estar aprendendo? Então, só aprende alguma coisa quem não sabe de alguma coisa. Todo mundo tem algo a aprender com outra pessoa. Ninguém sabe de tudo e a gente tem que ter muita consciência disso. Que a gente aprendeu no colégio que a pessoa que sabe a certa resposta é o inteligente. O que errou é um burro. E não é assim, não existe essa história. Isso vai traumatizando as pessoas e gerando aquelas crenças limitantes que eu estava falando no começo. O óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados, mas queira ser preparado. Queira enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então esse é o grande lance, é a gente abrir a mente para que a gente possa enxergar. Vamos voltar aqui para a nossa vaquinha. Olha só. Tem gente que está vendo aqui uma mulher, tem gente que vê uma cobra, tem gente que vê um monte de ameba, tem gente que vê um mapa do mundo, né? Mas não é nada disso. É uma vaca e ela tá na cara. Olha só, eu vou mostrar só os olhos da vaca e você vai enxergar. Olha os olhos da vaca. Aqui o olho e aqui o outro olho. Conseguiu enxergar a vaca? Só os olhinhos? Mira los ojos de la vaca. Sí? Muy bien. Olha, não viu a vaca ainda? Então vamos lá. Olha só, aqui tem a orelha da vaca, cabeça, a outra orelha da vaca. Tá vendo aqui? Aqui é o focinho da vaca. Opa. Aqui tem o focinho da vaca, aqui o olho, o outro olho dela, tá vendo aqui, ó? Bem aqui nós temos essa parte aqui, aqui é a orelha. Não viu ainda? Pera aí, então deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui desenho aqui, uns ponteirozinhos aqui. Então vamos colocar aqui uma canetinha aqui. Então você vai ter aqui a cabeça da vaca, a orelha da vaca, olha só. A outra orelhinha da vaca. Agora eu tô vendo, né? Olha aqui assim, ó, o rostinho da vaquinha aqui, o olho da vaca aqui, o outro aqui. Como é uma vaquinha, ó, colocar até o rímel dela, ó. Muito bem. E aqui o focinho da vaca, aqui o corpinho dela vindo pra cá. Ela tá de lado. A vaquinha tá de lado, como se ela estivesse andando de lado. Você disse mimosa, ela olhou de lado e disse mon, né? Muito bem. Olha aqui pra cá. Então a gente começa a perceber, depois ficou claro, né? Ficou clara a vaca? Depois que eu mostrei a vaca, é isso que eu quero que você compreenda. Depois que eu mostrei a vaca, pronto.
Pode passar um mês, pode passar 2 meses, você continua enxergando a vaquinha. Esse que é o ponto-chave da questão. Pode passar um mês, 2 meses, você continua enxergando. Então, a ideia é justamente isso. Às vezes o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra, justamente porque ela já experimentou experiências diferentes com relação àquela matéria e venceu o obstáculo de dizer, não, eu não consigo. Aí a pessoa diz, não, eu não consigo. Pronto, já entra na zona de conforto. Esse é o ponto. Olha outra experiência legal, vem comigo aqui. Que é isso aqui, rápido, bem rápido. Um cavalo. Isso aqui, bem rápido, o que é? Um sapo. Mas olha só, é absolutamente a mesma figura. Olha que legal. É absolutamente a mesma figura. Se você girar aqui, claramente um é um cavalo, o outro é um sapo, mas na verdade é a mesma figura. Ou seja, vem comigo, o ponto de vista que a gente tem determina aquilo que a gente enxerga. O ponto de vista que a gente tem sobre cada coisa determina aquilo que a gente enxerga. É muito importante você compreender isso. Ou seja, se a gente mantiver sempre um ponto de vista negativo com relação à matemática, por exemplo, não há quem faça eu aprender matemática. Paz, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, não há quem faça eu aprender matemática. Se a pessoa começa a dizer isso, ela entra numa zona de conforto que esse é um dos pontos importantíssimos do que eu tenho para te dizer hoje. O cérebro, ele entende o seguinte, nós temos, naturalmente, que preservar a energia, nós temos que preservar a vida. A condição máxima do ser humano é o quê? Eu quero preservar a minha vida. E se para preservar a vida eu preciso preservar a energia, inconscientemente, quando você se depara com uma determinada questão, uma determinada matéria, que a pessoa já fica dizendo, eu não aprendo essa matéria. Você está na sala de aula, o professor está super empolgado, dando uma aula maravilhosa, perfeito, preparou tudo com muito carinho, veio dar uma aula legal para você, mas a pessoa está com a mente fechada e diz, não. Não há quem faça eu aprender essa matéria. Se você acha que pode, ou se você acha que não pode, uma coisa é certa, você está certo. Se você acha que não pode, realmente você não vai conseguir aprender. Então, o teu ponto de vista sendo negativo, não aprendo, não há quem faça, o que é que vai acontecer? O teu cérebro vai entrar numa zona de conforto. Quando ele vai começar a se esforçar para aprender uma matéria que ele já está dizendo que ele não vai aprender, na primeira dificuldade que ele tiver, ele entra na zona de conforto e diz, não, eu não vou nem me esforçar. Isso é inconsciente, tá? Não é consciente. Você fica pensando que eu estou conversando aqui contigo, eu não estou falando que é consciente. Isso é inconsciente. Isso é o que é o mais interessante. Você está tentando assistir uma questão, aí assistindo a aula e tal, aí tem uma dificuldade. Não dá não tem condições de eu aprender não. Para que eu vou gastar energia tentando aprender uma coisa que eu não vou conseguir? Para que eu vou tentar? Isso aí é inconsciente. Você está aqui se esforçando, aí chega numa dificuldade, aí você pegou uma questão, puxa vida, eu não estou conseguindo fazer. Aí fica lá, mas o teu cérebro não está se esforçando, porque você aí vai voltar lá para o que eu falei no começo. O que a gente faz de mudança no nosso cérebro gera resultados diferentes. Uma mudança interior gera uma mudança exterior. No momento em que eu venho dizendo crenças limitantes de que eu não aprendo matemática, de para que eu estou aprendendo matemática, não há a menor possibilidade, se você ficar dizendo isso, no momento que surgir uma dificuldade, o teu organismo, o teu cérebro vai dizer, não se esforce para aprender isso. Não se esforce para aprender isso, para que você vai gastar, meu querido, para que você vai gastar energia tentando aprender uma coisa que eu não vou aprender? Então, para que eu vou gastar energia tentando, me esforçando para aprender uma coisa que eu não vou aprender? Aí o cérebro entra bonitinho na zona de conforto e vai dizer o quê? Para que eu vou aprender isso? Então, você simplesmente fica lá. Aí o teu cérebro entra em modo stand-by. Ele entra em modo stand-by. Sei. Você fica olhando assim para o professor dando aula e você, tá certo, tô entendendo, mas não tá entendendo nada, não tá absorvendo, para não gastar energia, para poupar o teu cérebro desse desgaste, aspas,
desnecessário. Mas aí é que está o ponto. Se você diz, oh, peraí, eu não estou entendendo, então peraí, deixa eu perguntar. Pergunte, fale. Isso é extremamente importante. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que falar. As pessoas têm muito vergonha de perguntar. Você normalmente não se conhece a inteligência de uma pessoa pelas suas respostas, mas sim pelas suas perguntas. A pessoa que gosta de conhecer, ela está constantemente perguntando. Ela gosta de estar aprendendo e ela vai fazer o quê? Perguntar. Ela está sempre perguntando, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ou seja, esse espírito do curioso é muito importante. Isso é característica inerente das pessoas que são inteligentes. Inteligência é mais essa ideia de quê? De hábito de querer aprender, de buscar informações novas. É isso que eu estou buscando aqui com você. Mudar a sua forma de pensar. Talvez essa seja a grande sacada nessa história, nessa nossa palestra aqui para você. O mais importante é tentar fazer você mudar a sua maneira de pensar em relação à disciplina que você tem dificuldade. Se você tem dificuldade em matemática, tem que mudar a forma de pensar. Se você tem dificuldade em aprender português, você tem que quebrar essa barreira e dizer, não, eu consigo aprender, sim. Se você tem dificuldade em aprender direito, você tem que dizer, não, eu consigo. E buscar técnicas. E nós vamos mostrar aqui uma série de técnicas de aprendizado, só que cada uma se adequa mais a uma informação. Tem técnica que é muito bacana para o direito, mas ela já não é muito eficaz na matemática. Tem técnica que é muito interessante para o português, mas já não é interessante para a matemática. Então, e o contrário também. Então, isso que a gente vai trabalhar. Lembre que a gente tem que fomentar os dois lados do cérebro. Algumas pessoas têm mais facilidade com a disciplina porque usam mais um lado do cérebro. E outras pessoas têm mais facilidade em outra matéria porque tem mais... Ele está acostumado a usar o outro lado do cérebro. Vem comigo aqui um instantinho na tela. O cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, não é isso? Dois hemisférios. O lado direito do cérebro é o lado criativo. É o lado que comanda mais esse lado criativo. E o lado esquerdo é o lado de tarefas analíticas e lógicas. O que acontece é que quando a pessoa está estudando matemática, ela usa mais um lado do cérebro. Quando ela está estudando português, ela usa mais o outro lado. E isso faz com que a gente tenha essa dificuldade de uso dos dois lados do cérebro. Olha que bacana. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar maneiras de exercitar esse uso dos dois lados. Esse uso dos dois lados do cérebro. Então, quanto mais a gente exercita, mais a gente vai tendo facilidade de aprender determinadas disciplinas. E outra coisa, como a gente às vezes, a matéria que a gente gosta é a que a gente mais estuda. E como a gente mais estuda, mais a gente acaba sabendo e mais gostando, gerando aquele ciclo virtuoso, mas usando apenas um lado do cérebro. Como o outro lado ele está com menos uso, a gente acaba não tendo tanta habilidade. Mas isso aí é o quê? Prática. Pedro, eu tenho muita dificuldade de matemática. Agora, eu conheço aluno que tinha muita dificuldade em matemática. A gente conversou bastante sobre isso. A pessoa abriu a mente e disse, eu vou aprender, eu vou conseguir. Parou de falar essas besteiras de dizer, eu não consigo aprender, eu não posso, eu não quero. Parou de dizer isso completamente, começou a dizer, normal, ter dificuldade é normal, ter dúvida é normal, normal. O que difere quem aprende e quem não aprende? Quem vai atrás da solução. Se você foca no problema, o problema expande. Se você foca na solução, a solução expande. O que você quer para a sua vida? Solução ou problema? Tá joia? Vem comigo. Ora, eu costumo dizer que os dois lados do cérebro, aprender coisas novas estimula o hemisfério direito do cérebro e nos faz mais criativos. Use o lado direito do seu cérebro e seja feliz. Vamos fazer um teste, uma ginástica cerebral aqui com a gente? Vamos fazer uma ginástica cerebral. Eu quero que você diga a cor da palavra que vai aparecer agora na tela. Vem comigo aqui. Ora, eu vou botar uma série de palavras, mas não diga, por favor, não diga a palavra. Fala em voz alta, tá bom?
Tá sozinho em casa? Tem alguém? Chama alguém, fica todo mundo junto aqui e vá dizendo em voz alta e bem rápido a cor da palavra que vai aparecer, tá bom? Não diga a palavra, é a cor da palavra. Vem comigo. Vamos lá, a cor da palavra. Vermelho, né? Azul, bem rápido. Verde, roxo, laranja, vermelho, né? Muitas, já peguei aqui, né? Muita gente disse azul, né? Então, é a cor da palavra, tá bom? Preto, muito bem. Aqui, roxo, verde. Tem que dizer antes de mim, tá bom? Laranja. Aposto que teve gente que disse aqui, né? A laranja. A laranja. Azul. Amarelo. Vermelho. Diga antes de mim. Azul. Roxo. Verde. Preto. Amarelo. Laranja. Azul. Vermelho. Preto, roxo, opa, tá. É pegadinha do malandro aqui, né? É verde, roxo, amarelo e vermelho, né? Gente, é muito legal isso aqui, ó, vem comigo aqui. Interessante é que depois que eu coloquei de cabeça para baixo, é para ficar mais fácil até. Porque quando você coloca de cabeça para baixo, você acaba não tendendo a ler a palavra. É porque a leitura, ela usa um lado do cérebro, já as cores usam o outro lado do cérebro. Então, e a lógica, eu te dou uma informação lógica. Isso é um exercício que é muito bacana a gente usar para exercitar os dois lados do cérebro. E o interessante é que quando eu te dou o comando não leia a palavra, a pessoa acaba tendo a tendência a ler. Vem comigo aqui um instantinho. Vamos falar agora o poder do não. Isso aqui é muito legal com relação a como é que eu uso o meu cérebro. O poder do não. Bom, o nosso cérebro, ele não existe o não. O não é uma palavra que a gente não tem no cérebro. Bom, vem comigo aqui um instante. O que acontece é o seguinte. Nosso cérebro não tem o não. Eu vou fazer um teste bem fácil para você entender o que é que eu estou dizendo. Agora, nesse instante, estou falando com você. Nesse instante, não pense numa maçã vermelha. Não pense numa maçã vermelha. O que é que você fez? Pensou numa maçã vermelha, não tem para onde. Não pense no Fusca branco. Não pense no Fusca branco. É impossível. Você pensa no Fusca branco para depois não pensar. Se você disser assim, qualquer coisa que você diz, por exemplo, a pessoa diz, olha, eu não vou entrar no WhatsApp hoje. Não vou entrar no WhatsApp, eu não vou entrar no WhatsApp. Você fica se torturando, porque a vontade de fazer aquilo é maior. Quando a gente vai estudar, é importante que a gente diga informações positivas. Porque tudo que a gente vai dizendo não faça isso, a tendência é a gente querer fazer. Olha, eu não vou entrar no Facebook hoje. Não vou entrar. Quanto mais você diz isso, mais vontade que você tem. É mais ou menos como aquela pessoa, a pessoa está andando aqui, aí diz, Denis Gleison, não olha para trás. Ele, por quê? A pessoa olha para trás para ver por que não pode olhar. É inevitável. Se uma pessoa está andando aqui e você quer que ela não olhe para trás mesmo, o que é que você diz para ela? Continua olhando para frente, continua olhando para frente. Ela, por quê? Por quê? Aí você continua olhando para frente. Você deu a informação e ela vai obedecer aquele comando. Então é importante que a gente comece a dizer o que a gente quer e não fique dizendo o que não quer. Então, no processo de aprendizado, é importante que você compreenda que eu vou aprender matemática, eu vou estudar do horário tal ao horário tal, eu vou estudar de 2 às 3 eu vou estudar matemática, de 3 às 5, você vai dizer o que você vai fazer. Você vai fazer uma programação, pegue uma agenda, porque o cérebro ele não é ilimitado. Então é importante que você pegue uma agenda, organize toda o que você vai fazer durante aquele tempo. Você vai dizer, olha,
na terça-feira eu vou fazer isso, no horário tal, 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 tal. Organize, porque isso faz com que você alivie a carga cerebral que o cérebro tem. Então foque no que você tem que fazer. Tão importante quanto decidir o que você tem que fazer é decidir o que você não vai fazer. Então o que acontece? Então você não pode nem pensar no que você não vai fazer. Então por isso o foco tem que estar no que você quer fazer. Quando a pessoa ficar dizendo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou, mais vontade de fazer. Então, muito importante é estar no foco do que você tem que fazer. Então, organizar a sua agenda de estudo, fazer aquela organização semanal, bem direitinho, intercalando estudos, repetição, você faz um estudo, uma semana, aí você já programa na tua agenda para 7 dias depois você repetir aquilo ali. Só que na primeira vez que você estudou, você gastou, por exemplo, 2 horas estudando determinado conteúdo. Quando você tem a segunda vez que você vai repetir aquela informação, você já não vai gastar as mesmas 2 horas. Em 1 hora você já revisa tudo aquilo que você viu em 2 horas de estudo. Quando for 30 dias depois que você for rever novamente já aquele conteúdo, você só vai gastar meia hora. Mas isso, se você já agendar se você já fizer compra uma agenda para se organizar bem direitinho com isso, aí vai colocando. 7 dias depois, já organiza 30 dias depois, já diz o que é que vai estudar. Tirar meia hora para ver tal coisa. Repetir de novo, refazer as questões. Então, o que faz a gente aprender? Repetição. Repetição, repetição. Então, quer aprender uma coisa? Arranja um cobaia para você ensinar. Isso aí é fundamental. Arranja um cobaia para você ensinar. Tem uma aluna que uma vez eu disse isso, aí ela na semana seguinte chegou e disse, Pedro, arranjei um cobaia para eu ensinar. Deu super certo. Ela, quem foi? Ela disse, a minha secretária que trabalha lá em casa. Ela disse, olha, cheguei no dia em casa de venha cá, hoje você não vai ajeitar a casa, venha pra cá, vou passar a tarde te ensinando. E passou a tarde ensinando a ela, pá. Final da tarde ela disse, Pedro, eu não sei se ela aprendeu não, mas eu aprendi tudo. Eu aprendi tudo. Ou seja, é exatamente esse ponto. Isso já é comprovado pela neurociência que uma das coisas que mais faz alguém aprender é arranjar alguém para você ensinar. E quando você ensinar, você tem que ensinar com calma, com paciência e explicando como se fosse uma criança. Isso para quê? Para o teu cérebro armazenar, fixar toda aquela informação. Porque quando tu explica como se fosse como para uma criança, faz com que esse impulso nervoso fique passando diversas vezes, indo e voltando, fazendo aquele percurso que vai garantir o aprendizado. Ele repete. Você explicar devagar é o mesmo que está repetindo aquela informação. E isso faz com que fixe aquela corrente elétrica que eu falei, aquele conjunto de sinapses que faz com que, digamos que seja a memória. Então, o grande ponto dessa primeira parte da nossa conversa é justamente essa. Quer aprender uma coisa? Repetição. A repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Até daqui a pouco no nosso segundo bloco. Vou aproveitar para convidar vocês, quem está estudando, por exemplo, para o concurso da PM, para quem está estudando para o concurso da PM, nós vamos ter alguns eventos extremamente interessantes aqui no Ceará. Quem está estudando para PM do Ceará, o pessoal que é de Quixadá, olha só que bacana. Os professores do AEP estão indo no sábado do dia 20/8, de 20 de agosto. Vai ser lá, o local vai ser no Curso Objetivo. Nós estamos com uma parceria com o Curso Objetivo e vai ser das 10 da manhã até as 18. Olha só que sensacional.
um dia todo aqui trabalhando, vai ter sorteio de apostila, já você vai receber um jornalzinho com dicas muito interessantes, material já didático incluso. Então vai ser sensacional no dia 20/8. E lá no dia 3 de setembro, em Sobral, gente, uma parceria com o Colégio Farias Brito de Sobral. Então nós vamos receber você com o maior prazer do mundo, porque quem está estudando para o concurso da PM. Pedro, eu não estou estudando para o concurso da PM, mas eu quero ir lá assistir raciocínio lógico, matemática, português, direito constitucional, atualidades, informática. Vem com a gente que vai ser sucesso também. Então, em Sobral, no dia 3, também das 10 às 18, tá bom? Então, vai ser muito bacana. Então, vamos ver aqui como é que tá, ó, a participação aqui no chat. Vem comigo aqui na tela. Opa! Vamos aqui. Muito bem. Ah, agora apareceu. Olha aí, um abraço aí pro Serjão, Isabelle, Tassiana, Benedito, valeu demais, querido Vinícius, Isabelle, Gisele, olha esse, a Lele. Lele, parabéns, minha querida, parabéns, eu sei que seu aniversário foi ontem, querida Letícia, nossa super ultra mega power, Tassiana, muito bem, Kélvia, grande abraço para todos vocês, Kélvia Carneiro, um abração para ti, viu? Um beijo para ti, Lorena, um beijão, viu? Tamo juntos, sempre para o alto e avante. Dani e Ale, então sejam bem-vindos. A Lígia, gente, de onde é que vocês são? Manda aí para onde é que tá. Obrigado, Thalita. Obrigado demais. Espero que vocês estejam gostando. Olha só, a Grace de Canoas, Rio Grande do Sul. Show de bola. Um abração pro Rio Grande do Sul. Bom demais. Um grande abraço, Grace. Que mais? Olha só, tem gente mandando um beijo para Salvador, claro, querida Salvador, um grande abraço. Minha querida Fortaleza também, o pessoal de Fortaleza, sejam muito bem-vindos. Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Maceió, Recife, Olinda. Olha o grande Cauã, rapaz, aí um abração, Cauã, para você de Fortaleza. Amandinha, querida, tamo junto, sempre. Valeu demais, gente, olha... É muito bom essa energia, essa participação de vocês. Lembrem-se muito que é importante, olha, Floripa, a Lu lá de Floripa, oh, cidade linda, saudade, fui no ano passado em Floripa, né? É interessante demais quando, vem aqui comigo um instante, que a gente entende que é importante que você desperte a sua energia interior. Quando você desperta essa energia interior, começa a dar informações positivas sobre você, sobre como você deve se portar. Isso tem um resultado, um impacto positivo no teu dia. Começar o dia dando aquele bom dia sincero, aquele bom dia mesmo, aquele bom dia de verdade, é sempre muito bom, né? É sempre muito bacana. E essa energia de vocês modifica completamente. Tem tudo a ver com aquele ciclo virtuoso que nós falamos no bloco anterior. Ou seja, a gente ter essa troca de energia com a Débora, com o Sérgio, com a Mica, Lu, Sérgio, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Porque quanto mais a gente gosta da aula, quanto mais a gente gosta da disciplina, quanto mais a gente gosta do professor, essa interação ela se torna extremamente importante, porque isso vai fazer com que a gente abra a mente para aprender mais. E quanto mais a gente aprende, mais a gente gosta. Quanto mais gosta, mais quer assistir aula. Quanto mais assiste aula, mais aprende, mais faz exercício. E quanto mais faz exercício, mais gosta. E quanto mais gosta, assiste aula e começa a gerar aquele ciclo virtuoso, aquele ciclo do bem. Então, por isso que eu sempre convido vocês, abra a sua mente. Einstein já dizia, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Sensacional, não é isso? Vem comigo, só dar um alô aqui, fechando aqui assim. Lembrando aí, a Liginha, lembrando aí do desconto, né? Meu desconto 30, para você ter 30% de desconto no site. Valeu demais, Liginha, bem lembrado. Tassiana, obrigado, querido, muitíssimo obrigado aí pela essa energia, por essa força. Pessoal do Tocantins também, Tainá, valeu demais, que bom, viu, ver vocês todos aqui
participando com essa energia maravilhosa. Grande abraço a todos e vamos continuar. Vamos para cima, sempre com o pensamento lá em cima, para o alto e avante. Não é isso? Ora, eu vou falar agora com vocês. Vamos começar fazendo mais um truque da mente, mais um exercíciozinho aqui para a gente praticar. Vem comigo, vamos lá. Mais um truque da mente para exercitar o nosso cérebro. Olha esse texto aí codificado. Vamos lá comigo. Veja aí comigo esse texto. Todo mundo lendo junto, lendo junto. Este pequeno texto serve apenas, olha, o ideal é que você dê um pause, se você não estiver assistindo ao vivo, dê um pause para você dar uma lida primeiro. Agora nós vamos ler juntos, tá certo? Nós vamos ler juntos, mas em caso o legal é você dar um pause e tentar ler sozinho. Então, este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa mente consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Olha aí que massa, gente. Sabe o que significa isso? Nosso cérebro, ele vai se adaptando a determinadas coisas. Se você vê esse texto de uma vez assim, parece uma coisa de louco, né? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Que código é esse? Como é que eu vou ler? Olha, quando eu falo de raciocínio lógico, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você vê aquelas setinhas, aquele símbolo do o símbolo do ou, quando você não tem conhecimento nenhum a respeito daquele assunto, parece algo muito complicado, mas não é. Como eu costumo dizer, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso. Sempre, sempre. Então, a ideia é você compreender que uma prova perfeita não é uma prova que ela é fácil para todo mundo, não. A prova perfeita é aquela que é fácil para você e difícil para os outros. Essa é a prova perfeita. Você não pode ficar desejando, ai meu Deus, eu quero que venha uma prova bem facinho, eu quero que venha uma prova fácil para você. Então, o que acontece? É importante você compreender que o que é fácil para você não necessariamente é fácil para outro. Então, por isso que a gente tem que estar buscando técnicas que nos diferenciem dos outros para a gente poder otimizar o nosso estudo, que a gente aprenda mais rápido, que a gente aprenda de maneira mais fácil, que a gente tenha menos desgaste mental para poder aprender, que a gente tenha sempre uma capacidade de retenção das informações. Porque, como eu falei, uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente reter a informação que foi estudada. Era bom se tivesse aquela pílula daquele filme Sem Limites, né? Não sei se vocês já assistiram, muito bom, fica aqui a dica, #fica a dica, assista o filme Sem Limites, que ele fala, é como se ele toma uma droga que é a droga da inteligência. O cara toma aquela droga e ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele estudou. Ou seja, o filme fala muito sobre o funcionamento do cérebro, justamente sobre tudo isso que a gente está falando. Claro que é ficção, mas pode ser que um dia venha a ter algo e que não seja, né, que não tenha os efeitos colaterais que tem no filme. Bom, mas é muito bacana. Vamos para outro exemplo bem legal. Vem comigo. Outro texto codificado. Leia comigo. 1, 2, 3, meia, já valendo. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ler ainda sem problema. Isto é, porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Olha aí que bacana. Isso aqui tem muito a ver com a ideia, inclusive, da leitura dinâmica. A gente não lê simplesmente a palavra. Se você der esse texto
para alguém depois, essa palestra vai ficar guardada aqui no YouTube. Se você quiser depois mostrar para alguém, dá um pause nessa parte aqui, aí pede para uma criança que está aprendendo a ler e pede para ela ler esse texto. Ela vai ter muita dificuldade de ler esse texto. Por quê? Porque as crianças elas ainda leem de maneira, digamos assim, e adultos também, de maneira silábica. Então ela não lê ainda a imagem da palavra, ela lê realmente silabicamente. Isso vai diferenciando a capacidade de leitura. Ou seja, o que vai acelerando esse nosso tempo de leitura? Ler bastante. A gente tem que ler bastante e começar a ler a imagem da palavra. E depois as pessoas pegam palavras-chave, a leitura dinâmica ela tem a ver com pegar palavras-chave e depois sair buscando aquelas palavras-chave novamente, fazendo uma leitura mais rápida, gastando um tempo menor. Porque a gente gasta mais ou menos 0,25 segundos por palavra, em média, quando a gente vai. Isso parece pouco, né? Mas quando você vê um texto todinho grande, parece muito. A leitura dinâmica, ela simplesmente ela diminui esse tempo de leitura de cada palavra, mas mantendo a compreensão do texto como um todo. Bacana? Muito bem. Ora, eu acho bem interessante a gente começar fazendo um questionamento, vem comigo na tela, entre eficiência e eficácia. Isso aqui é muito importante para quem está querendo ter resultado nos estudos. A diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é o quê? É fazer algo bem feito. Enquanto que a eficácia basicamente ela é o quê? Fazer o que tem que ser feito. Então, a eficiência é fazer bem feito e a eficácia é fazer o que tem que ser feito. Ok? Então, vamos lá. Eu costumo até dizer que é importante que você seja um perito no que você faz, pois o perito vai se sentar com os reis. Olha que interessante. Gente, é extremamente importante você saber essa história da diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é simplesmente fazer algo bem feito. Por exemplo, quando a gente está falando de estudo, tem algumas pessoas que elas querem fazer tudo muito bem feito. Por exemplo, a gente vê até na internet algumas pessoas que são extremamente organizadas, tal. Isso é muito bacana, mas às vezes, quanto tempo você está gastando fazendo, por exemplo, uma organização, colocando todas as cores com marca-texto e tal, aquela história, tararara, mas a retenção da informação é que é importante, ou seja, a eficácia. Não adianta fazer uma coisa bem feita demais, mas ela não ter a eficácia, que é o que é mais importante. Fazer o que tem que ser feito. Tem algumas pessoas que fazem uns rascunhos, borrões meio que desorganizados, assim, tal, assim, visualmente desorganizados, só que ela tem uma lógica, tem uma compreensão. Vai marcando, e quando ele vai destacando, ele não se preocupa. Por exemplo, conheço algumas pessoas que vão marcar o texto, ele pega uma régua, aí pega o marca-texto e faz aquela marcação perfeita, cara, fica a coisa mais linda do mundo. Aí pega uma régua, marca todos os textos, mede aqui, tal, faz toda aquela história. Mas, gente, tem que tomar cuidado para você não estar gastando o teu tempo de forma errada. De repente você está fazendo toda aquela marcação de texto, ou então, eu costumo dizer assim, tem aluno que copia tudo que você está dando em sala de aula. Aqui eu vou falar uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse nosso bate-papo. Tem aluno que está aqui na sala de aula, copia tudo que eu escrevo, ela está copiando. Bem direitinho, palavra por palavra, tudo organizado, grifado, colorido, tudo bonito. Você vê o caderno da pessoa, coisa mais linda do mundo. Mas pergunta se ela está entendendo. Aí às vezes a pessoa diz, não, professor, se preocupe comigo não, se preocupe não. Quando eu chegar em casa eu vou tentar entender. Quando eu chegar em casa eu vou tentar entender. A aula é para a pessoa estar entendendo. Ela tem que sair da aula entendendo tudo que eu estou falando. Essa é a grande diferença de eficiência e eficácia. Às vezes a pessoa não copiou nada, mas entendeu tudo. O outro copiou tudo e copiou bonito, copiou tudo organizado, mas não entendeu nada. Então você tem que estar buscando a eficácia. Fazer o que tem que ser feito. Entender, reter a informação.
guardar a informação. Tem gente, por exemplo, que copia, mas nunca mais na vida nem olha para o caderno. Então, para que adiantou? E eu acho engraçado que no colégio, na faculdade, tem muito aqueles alunos que chegam para o professor e dizem assim, professor, pelo amor de Deus, professor, você tá com marcação comigo, tá com marcação. O Denis Gleison ali não copia nada, só tira 10 o Denis Gleison. E eu, professor, copio tudo, olha meu caderno aqui todo colorido, todo bonito, todo lindo, eu só tiro nota baixa. Você tá de marcação comigo, professor. Às vezes a pessoa não vai perceber que o Denis Gleison não copiou nada, mas ele entendeu tudo. E às vezes a outra, a Emine Glauci, copiou tudo, mas não entendeu nada. Então, o que acontece? O que adianta copiar tudo, mas não entender a matéria? Não saber o que está falando? Eu não estou dizendo que você não possa copiar. Eu não estou dizendo que você não possa copiar. É por isso que aqui no AEP, o nosso material ele é todo dialógico. O que é um material dialógico? É um material que faz você acompanhar passo a passo. O professor está escrevendo uma coisa, está fazendo uma questão, está colocando um conteúdo. E o material que você tem de cada videoaula é um material por videoaula que você imprime e você tem aqui bonitinho, todo numa sequência, já toda numa sequência bem bacana, que você vai acompanhando à medida que você vai estudando. Olha que legal. Ou seja, é exatamente isso, é buscando uma melhor qualidade do teu estudo. Porque aí você vai só grifando, vai marcando uma coisa, vai destacando. Mas aquele grifar é para quê? Para você voltar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Falar sobre essa história de marcação. O quão efetivo é marcar ou não marcar as coisas. Então, essa diferença entre eficiência e eficácia, ela é fundamental. Essa diferença entre eficiência e eficácia, ela é fundamental. Que você tenha em mente fazer um estudo que traga resultados. Não adianta gastar horas e horas e horas e horas e horas e horas estudando se aquilo não está tendo compreensão e retenção. Lembrando que o que faz com que tenha retenção é você repetir, você refazer as coisas. Voltando de novo para a questão do inglês, né? Para a questão do inglês, eu gosto bastante de fazer essa comparação com o inglês, porque eu estudo, eu tô estudando inglês. Inclusive, a Samantha que está nos assistindo aqui vai ter que me dar umas aulas de inglês, tá certo? Então, o que acontece? Eu quero que você compreenda que é muito interessante que eu desenvolva esse processo para várias matérias. Isso aqui a gente está falando de matemática, porque eu sou professor de matemática, de raciocínio lógico, mas esse processo que nós estamos falando de aprendizado serve para tudo. E eu tento sempre fazer esse paralelo com relação ao inglês, que é uma coisa que eu busco estudar estudo um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de francês, né? Je parle français un petit peu, né? Falo um francês só um pouquinho, pouco e ruim. Então, mas a gente tem que fazer o quê? Tem que tentar. Sabe o que é uma coisa que faz a gente aprender? Errar. Eu não estou preocupado se eu falo aí, je parle français, não, é je parle, não, é je parle. A pessoa, vamos supor, se a pessoa fala errado e ela, eu não vou falar aqui não, porque vai que alguém que está me assistindo agora é sensacional no francês, então eu não vou falar, porque senão a gente tem que parar de ter medo de errar. O que faz a gente aprender é tentar, e errar é um processo extremamente importante e construtivo. O erro, ele faz parte da construção do aprendizado. Porque aí a gente vai ajustando as coisas, mas não ter vergonha de pedir ajuda para alguém, para chegar e dizer, olha, como é que eu faço isso? Porque não adianta simplesmente ter consciência, eu não sei isso, se a gente não vai atrás de querer saber. Bacana? Vem comigo na tela. Muito bem. Então, se você quer uma mudança permanente, pare de focar no tamanho dos seus problemas e comece a focar no seu tamanho. Essa é profunda, hein? Então, vamos falar daquelas técnicas, das melhores técnicas que foram colocadas na Physiological Science in the Public
Interest, essa revista que fala sobre o desenvolvimento da mente humana. Então ele fala das técnicas, que nós vamos falar de cada uma: prática distribuída, teste prático, estudo intercalado, vamos falar da autoexplicação, da interrogação elaborativa, vamos falar também de resumos, visualização, mnemônicos, releituras e de grifar. Essas são 10 técnicas que fazem a gente aprender. Bom, a prática distribuída. O que é essa prática distribuída? É considerada a melhor de todas. Consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem em um único bloco. Você distribuir o estudo. Vamos ver isso aqui. Pesquisas mostram que o tempo ótimo de distribuição das sessões de estudo é de 10 a 20% do período que o conteúdo precisa ser lembrado. Olha isso, é interessante. Vamos dar um exemplo. Por essa conta, se você quer lembrar algo por 5 anos, você deve espaçar seu aprendizado a cada 6 meses. Ou seja, está sempre constantemente repetindo. Se quer lembrar por uma semana, deve estudar uma vez por dia. Então, ou seja, quando você pega um determinado estudo, eu quero manter essa informação guardada por 7 dias. Então eu tenho que estar repetindo aquilo ali, né, no período todo dia, mais ou menos de 10 a 20% do tempo. Se eu quero manter uma coisa por 30 dias, garantir que eu tenho que manter por 30 dias, os estudos revelam que você 10% daria o quê? Daria 3 dias, 20% daria o quê? 6 dias. Então ele diz que você tem que, de 6 em 6 dias, estar constantemente relembrando aquele assunto. Ou seja, mais uma vez, nós batemos na tecla do que é o mais importante de tudo: repetição. Por que tem professor que sabe tanto a matéria? Olha, porque ele está repetindo constantemente aquilo que ele sabe. Então, os professores começam todo mundo começou sem saber uma determinada matéria. Mas o que fez ser bom naquela matéria foi o quê? O processo de repetição. Então, a pesquisa revelou que das 10 coisas que mais faz alguém aprender, o campeão dos campeões é o quê? Repetição. Repetição, repetição, repetição. Vem comigo. Eu costumo falar, né, daquela técnica do 1-7-30. O que é a técnica do 1-7-30? É exatamente aquela história de que um dia depois que você viu um determinado assunto, repita. 7 dias depois, ou seja, 7 dias depois do dia que você viu, ou seja, você repetiu um dia, 6 dias depois, ou seja, no 7 dias depois que você viu a matéria, você vai rever de novo a matéria. E de repente, 6 dias depois você vê de novo e até 30 dias você vai ver de novo. Quando você faz esse processo de repetição, a chance de você garantir, certo? De você garantir esse aprendizado é imenso. Vem comigo aqui na tela. Então, mais uma vez, eu vou dizer, a repetição, ela leva à excelência. Então, a repetição com correção até a exaustão, ela leva à perfeição. Prática jesuítica. Bom, o segundo e extremamente importante são os chamados testes práticos. A pesquisa revelou que simular é o melhor caminho. Realizar testes práticos sobre o que você está estudando é uma das 2 melhores maneiras de aprendizagem. A pesquisa científica mostrou que realizar testes práticos é até 2 vezes mais eficiente do que outras técnicas. Ora, então, por exemplo, quando no colégio os professores pedem para a gente, às vezes, fazer um questionário. Olha, crie um questionário, você mesmo. Criar um questionário para você colocando perguntas e respostas. Talvez, se lá na época do colégio tivessem dito para a gente para que a gente estava fazendo aquele questionário, mas eu já sei as respostas, para que eu vou elaborar? Justamente porque a gente, gerando perguntas, faz com que a gente aprenda muito. Lembra que eu falei agora há pouco
que se você quer aprender uma coisa, arranja um cobaia para você ensinar, o que é que acontece? O cobaia, ele vai te encher de perguntas. E ao tentar responder essas perguntas, vai fazer com que você busque conexões no teu cérebro para responder aquilo. E isso vai fazer com que tenha retenção do conhecimento. Então, você pegar e responder testes práticos, está sempre participando de simulados, você está sempre participando de provas. Olha, eu vou fazer, por exemplo, você está estudando para outro concurso, aí de repente se inscreve nesse concurso que vai ter da Polícia Militar, por exemplo, do Ceará. A pessoa, Pedro, mas não é o meu foco, não é o meu objetivo, mas a pessoa se testar é extremamente importante. Ou seja, a pessoa se colocar à prova, é disso que ele está dizendo. Porque faz com que você treine também o seu emocional, o seu psicológico, porque são 5 coisas que fazem alguém aprender uma matéria: conhecimento, técnica, uma boa estratégia, o fator emocional e sorte. A sorte é na hora que a oportunidade se encontra com a preparação. Sorte não tem nada a ver com unidu, nité, salamé, minguê, né? Quando a gente fala de sorte, a gente está falando de quê? Da pessoa ter, por exemplo, estudado 50% do edital, tá muito bem naquele 50% do edital, e a prova ser toda dentro daquele 50% que ela estudou. Aí é engraçado que os outros ainda vão dizer assim: rapaz, mas tu tem sorte, né? Francis Glaucia, mas tu tem sorte, né? Passou naquele concurso, tal. E a pessoa não viu o quanto ela estudou, o quanto ela se esforçou para saber aquela metade do edital. Mas a prova estava toda dentro. Agora, foi sorte também? Não, ela também soube escolher as matérias certas. Aí entra no fator estratégia. A gente tem que ter conteúdo? Tem, mas tem que ter o quê? Estratégia, saber escolher quais são as matérias certas, saber escolher quais são as provas, ter estratégia na hora de estudar, fazer aquela organização que eu falei, pegar uma agenda toda e bem direitinho. Vou estudar no horário tal, e já fazer as programações tudo bem direitinho. Então, ela já fez uma programação todinha do que ela tinha que saber. E ela não precisa saber de tudo, não tenha dúvida. O primeiro lugar num concurso não sabe de tudo, não. Mas com certeza no dia da prova foi quem demonstrou mais conhecimento, que não é a mesma coisa. De repente outra pessoa sabia até mais, mas não conseguiu demonstrar aquilo. Então, conhecimento, técnica. Técnica são técnicas que vão fazer você ganhar tempo na resolução das questões, técnica para você fazer mais rápido, fazer melhor. Então, tem uma série de coisas. E vem também o chamado fator emocional. Aí vem conhecimento, técnica, estratégia, fator emocional. O fator emocional é fundamental. E aí vem aquela história que a gente colocou lá no começo, que de repente o fator emocional, se você não estiver bem tranquilo, faz com que você gere esses beta-bloqueadores que começam a fazer com que você tenha digamos assim, os brancos, aquele famoso branco. Então é importante que você esteja bem concentrado. Existe, inclusive, aproveitando uma técnicazinha que diz assim, quando a gente está muito ansioso, quando vai chegando uma prova, a gente está muito ansioso, existe um estudo que diz que se você pegar uma folha e começar a escrever todos os sentimentos que você está passando naquele momento, ele vai te trazer, ele vai ajudar a organizar, você tirar os teus problemas que estão aqui na mente, jogar no papel, e ele alivia. Isso aí é uma técnica que é estudada, exatamente que ele faz o quê? Ele tira aquela carga emocional quando você começa a escrever. Quando você começa a escrever, você vai se tranquilizando, você vai se acalmando. É como se quase que você tirasse de você e jogasse ali no papel. Aí depois você vai, amassa aquele papel, joga fora ou queima, que aí vai tudo embora. Mas é bem interessante. Bom, então vem comigo, vamos avançar. Aí vem o chamado estudo intercalado. Estudo intercalado, vem comigo. Quando a gente fala de estudo intercalado, são técnicas justamente o quê?
que às vezes você pega um dia todo estudando, por exemplo, direito constitucional. O dia todinho, pá. O que acontece? Tem uma hora que atinge uma frequência no teu cérebro que você começa a escutar, só você vai lendo, vai só escutando. Blá, 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 blá. Você não consegue mais estudar. Eu vou dizer uma coisa aqui que já deve ter acontecido com todo mundo. Você está lendo uma coisa, você está lendo um livro aqui, tal, aí lendo o livro. Daqui a pouco você está lendo, quando você para aqui, diz, rapaz, o que foi que eu li mesmo, hein? Rapaz, o que foi que eu não tenho a menor ideia do que eu li nas últimas 3 páginas. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Mas eu queria te dizer que isso é normal. Isso é comum. O que a gente tem que fazer? Voltar e ler de novo. Ou melhor, dar uma parada, vai fazer uma outra atividade bem rápida, de 10 minutos, quebra aquela história, aí volta e lê tudo de novo. Porque não adianta só ler e dizer, pronto, eu já li 50 páginas, está lido. Como se fosse uma tarefa que você cumpriu ali. Aí volto para a história da eficiência e da eficácia. Não adianta ter lido um livro todinho e não ter absorvido nada daquela informação. Então, o estudo intercalado, ele mostra o quê? Que a gente tem que intercalar os intervalos com outras coisas. Por exemplo, aquele professor que começa a dar aula, a aula dele maravilhosa, de repente ele dá uma parada e fala uma coisa, às vezes uma curiosidade, uma outra informação, que não necessariamente ela tem a ver com a matéria, ele quebra aquilo ali e depois ele volta de novo para a matéria. Claro, ele não pode perder 20 minutos de uma aula contando uma história, mas se ele sabe parar para chamar a atenção, falar uma curiosidade que não tem nada a ver, às vezes, com o assunto, faz com que o cérebro ele deixa de criar aquela frequência contínua que já entra num modo que você não aprende, ele para, quebra, chama a atenção da pessoa de novo, ela para aquela informação, é como se desse um descanso do cérebro, aí ele continua dando a informação. Isso faz você aprender mais. Então, esses pequenos intervalozinhos que você pode fazer, você não pode, por exemplo, criar intervalo assim, de tanto em tanto, de meia hora eu paro para olhar o Facebook, o WhatsApp. Aí, meu amigo, você olhou o WhatsApp, aí passa uma hora assim brincando. Mas você pode intercalar sim, isso é positivo, isso dá uma paradinha, por exemplo, estudar meia hora, aí dá uma parada para uma coisinha, depois intercala com outra matéria, por exemplo, aí depois volta para a matéria anterior. Isso é comprovado que tem resultado interessante. Legal? Bom, outra coisa, vem comigo aqui na tela. Autoexplicação. Autoexplicação, vem comigo. O que a gente está falando de autoexplicação? Autoexplicação é quando você está no teu texto, tá certo? Você está aqui, você está com a matéria aqui, e você começa a gerar, você começa a parar no meio do estudo e começa a explicar aquela matéria para você mesmo, já que você está sozinho. Se não, você tem um aluno até que diz assim para mim, Pedro, bota a minha cachorrinha, bota aqui sei lá, um shih tzuzinho bonitinho, aí começa a explicar para o cachorro que não está entendendo nada. Mas a explicação, no final das contas, não é para o cachorro, é para ela. Então, a autoexplicação faz com que o cérebro ele entenda que quando a gente está usando aquela informação que eu acabei de aprender, ele passa uma mensagem para o teu cérebro muito importante de dizer, isso é importante, essa matéria é importante, então eu tenho que reter essa informação, porque se eu simplesmente aprendi uma matéria, mas eu não estou usando aquela informação, que essa informação não é importante, eu nem estou usando, mas se você acabou de reter e imediatamente está explicando, então você estuda, faz uma autoexplicação. Você, inclusive, usa múltiplas áreas, você fala, você escuta, você vê, você escreve. Essas múltiplas áreas, usar múltiplas áreas do cérebro aumenta
efetivamente o aprendizado. Porque a gente tem memória visual, a gente tem memória auditiva, a gente tem memória sinestésica. Então, quando a gente está usando múltiplas áreas do cérebro, tentando explicar uma informação, faz com que, mais uma vez, lembre daquela história que eu falei do caminho. Você tem o cérebro, aí você tem basicamente o quê? O rastro químico que o impulso nervoso deixou entre as ligações sinápticas dos neurônios. Se você usa memória visual, memória auditiva, memória sinestésica, guarda essa informação em várias áreas do cérebro e faz com que o impulso nervoso percorra vários caminhos para armazenar a mesma informação. Então isso aí faz com que aumente a eficácia do teu cérebro. Então você acaba, no final das contas, tendo retenção de conhecimento, que é o que importa no final das contas. Legal? Vem comigo na tela. Aí vem a chamada interrogação elaborativa. Bom, essa interrogação elaborativa, ela é o quê? É uma técnica que você usa que faz você responder perguntas do tipo, por quê? Mas como? Em vez de perguntar o quê, se eu perguntar o porquê, ele faz com que o teu cérebro tente conectar informações que você já tinha no teu cérebro, ou seja, são chamados ganchos de aprendizagem. São ganchos de aprendizagem. Você já pega um conhecimento que você já tem e você pega esse conteúdo novo e ancora num conteúdo que você já tinha anteriormente. Então, quando você cria esse tipo de pergunta, a chamada interrogação elaborativa, você força ao teu cérebro a encontrar as respostas para aquelas tuas perguntas. E isso promove um aprendizado de retenção, um aprendizado que vai garantir esse teu fixar esse conteúdo que a gente está elaborando. Então, a interrogação elaborativa é extremamente pergunta. Você sempre pergunta por quê? Como? De que forma? O que está acontecendo? Então, você tentar buscar a explicação daquilo ali. Legal? Vem comigo. Bom, outra coisa que a gente tem que discutir são os chamados resumos. Vem comigo. Pedro, o quão eficiente é fazer um resumo? Bom, lembre-se que nós estamos falando em grau decrescente de importância. A primeira coisa que a gente falou é a mais importante. A gente está diminuindo os graus de importância. Vejam bem. Eu não estou dizendo que o resumo ele não seja importante, ele é, mas quando ele é associado com uma interrogação elaborativa, quando ele é associado com uma repetição, quando ele é associado, se a pessoa simplesmente faz um resumo e deixa para lá, se ele não usa aquele resumo para que ele repita o processo, ele não é tão eficiente, ele não é eficaz. Então, é isso que eu quero que você entenda. Às vezes tem gente que faz muito resumo, aí diz assim, para mim resumo não funciona. Aí a outra pessoa diz, olha, eu só consigo estudar fazendo resumo. Mas às vezes aquele que consegue estudar fazendo resumo, ele está ao mesmo tempo, ao fazer o resumo, ele está usando todos aqueles processos que eu falei. Ele está fazendo uma interrogação elaborativa, ele está fazendo uma autoexplicação. No momento que ele vai elaborando o resumo, ele está explicando a matéria e está às vezes falando em voz alta, explicando tal. Aí é interessante. O resumo passa a ser interessante no momento que você associa com outras coisas. Quando você associa com a preparação para um simulado que você vai fazer, para uma resolução e os chamados, que são os chamados testes práticos. Então as coisas estão todas interligadas. É isso que eu quero mostrar para ti. Bom, outra coisa interessante, vamos lá. A chamada visualização. A visualização, como a gente falou, nosso cérebro tem o quê? Memória auditiva, visual, sinestésica. Então é muito importante a visualização das coisas. Quando você está estudando atualidades, se você só escutar as coisas, você grava um limite de informações. Quando você já associa com imagens, com visualizações, ou seja, quando você coloca um mapa, quando você entende o deslocamento, quando você vai falar sobre a questão da Síria, mas e onde é a Síria?
pessoa está falando sobre as questões da Síria, mas não sabe nem onde é a Síria. Então complica. Então, quando você entende o porquê que as pessoas estão indo ali, estão aportando na Europa, por onde estão chegando, mas por quê? Por conta da distância. E é longe, e é perto, e por que tanta gente morreu? Por quê? Olha aí. A gente começa a gerar essas informações e isso garante o nosso aprendizado. Então, visualizar, criar mecanismos de, digamos assim, resumos em que você crie todo um anagrama, todo bem direitinho, colocando todo um diagrama com o aprendizado, com esquemas. Isso aí vai ajudar. Mas isso sempre quando está associado a quê? Repetição. Você faz esses esquemas para quê? Para depois, mais tarde, quando você fizer a técnica do 1, 7 e 30, nos 7 dias depois, tu usar aquele esquema de visualização que você fez, aquele resumo, e poder condensar o tempo de estudo. Um mês depois, pegar de novo e resumir tudo e usar aquele resumo, aquele esquema de visualização para repetir todo o processo. Vem lá comigo. Técnicas mnemônicas. Os chamados mnemônicos são técnicas mais usadas para matérias de... por exemplo, já não são técnicas usadas para matemática. Você não vai usar... A técnica mnemônica, ela não é interessante porque matemática não é legal você fazer o decoreba. Por exemplo, você trabalha uma tabela verdade, aí tem gente que fica decorando. V com V dá V, VFV, V com V dá V. Aí às vezes até faz musiquinha, V com V dá V, VFFFV. Aí você vai se lascar se você for trabalhar desse jeito. Então a gente tem que entender que cada técnica ela é mais adequada para uma determinada disciplina. Então, o interessante é o quê? É a pessoa saber como está construindo. A matemática, ela não se aprende passivamente. Ela tem que ter exercício. Ela é ativa. Então, a gente tem que estar todo o tempo constantemente repetindo, refazendo as questões e fazendo questões que você já conhece. Fazendo mais uma vez uma analogia com o inglês, né? Tô com o inglês na cabeça, né? Então, fazendo mais uma vez uma analogia com o inglês... Quer aprender inglês, o que você faz? Você pega um texto que você já conhece e revê aquele texto N vezes. Você revê o texto, tá certo? Você refaz o texto. E você pegar um texto, repito, pegar um texto que você já conhece. Então, o que faz a gente aprender é pegar um texto que você já conhece, escutar o áudio, botar um áudio, pede uma pessoa que você sabe que é bom em inglês e diz, ô fulano, lê aqui para mim esse texto bem direitinho, grava o áudio, aí bota aqui e lê acompanhando aqui, escutando o áudio, para ir treinando o teu ouvido, aí isso aí vai fazer você aprender. E aí começa a criar as técnicas mnemônicas para associar com imagem, com texto, e essas técnicas vão fazer você aprender mais facilmente. Outra coisa bem legal, releitura. Como a gente falou, lá vai de novo, voltando para o ponto-chave da nossa conversa, repetição. A releitura basicamente é o quê? Eu assisti uma palestra certa vez e o palestrante disse assim, perguntou para uma pessoa, quantos livros você já leu esse ano? Aí a pessoa diz, eu li 8 livros. Mas a pergunta é, e quantas vezes você leu o mesmo livro? Aí a pessoa, só uma vez, eu só li uma vez cada livro. Eu nunca repeti um livro na vida. Aí ele diz assim, bom, então você não pode garantir que você sabe aquilo que você já leu. Ele dizendo que para você poder reter o conteúdo daquele livro, você lê um livro maravilhoso e tal, tempos em tempos você tem que ler aquele livro mais uma vez. Ele tem que ler o livro mais uma vez. Por quê? Porque para poder você reter. E o que vai fazer? Aí vem a releitura, ela vai garantir esse processo. Então, é importante reler? É importante reler. Mas ele só é importante quando existe com repetição, quando existe com perguntas, quando existe com associação, com visualização, com toda aquela história, com a autoexplicação. Então não adianta simplesmente ficar relendo as coisas se você não está linkando com aquelas outras informações que eu passei para você. E por último, aí vem grifar. Grifar, digamos, das 10 técnicas
é a que fica em último caso. Mas, Pedro, significa que grifar não é bom? Não, não é isso. Vamos falar um pouquinho de grifar. A primeira coisa com relação a grifar, as pesquisas revelam que cada cor ela tem um objetivo. Por exemplo, aquele amarelo, ele é o mais importante para ativar a memória. Para ativar, eu até dou uma dica, use aqueles marcadores de texto que tem agora, que é em gel. Porque o marcador em gel, ele fica mais tempo marcando e ele não pinta o outro lado do teu texto. Às vezes você pega um livro, eu gosto de ler de novo. Mas, Pedro, por que você gosta de grifar? Eu gosto de grifar o livro que você lê, bom. Depois é porque, tempos depois, eu pego o livro de novo e saio lendo de novo só o que eu grifei. Parece que toda a história do livro veio para minha mente novamente. Aí, tempos depois, eu pego o livro de novo, só que quando era aquele marcador de texto comum, tempo depois já não tinha mais marcação nenhuma, já estava totalmente em branco. Aí eu tinha que ler o livro todinho de novo e marcar tudo de novo. Então, grifar é importante? É legal? É importante? É. Mas quando isso está fazendo constantemente para te ajudar a aplicar as regras que eu te expliquei anteriormente. Então não é grifar por grifar. Pronto, grifei, está aqui meu material todo grifado, olha aqui. Não adianta nada se não for para usar esse grifar para repetir, para criar resumos, para poder você visualizar, para poder você repetir o processo diversas vezes. Esse é o grande lance. Legal? Meu querido, vem comigo aqui na tela. Para a gente fechar, eu queria que você entendesse que sempre, para você ter sucesso, você tem que fazer escolhas. Escolhas de sucesso. Escolhas de caminhos. Você tem que ter atitude. Você tem que ter atitude, porque não adianta querer aprender, mas não ter a atitude, a ação. Ter disciplina, isso aqui é fundamental. Às vezes as pessoas não têm resultados no estudo simplesmente porque elas não têm disciplina, constância no propósito. E persistência. Eu vou fechar esse nosso bloco falando de quê? Persistência e insistência são coisas diferentes. Insistir é toda vez quando a gente está tentando, mas sempre fazendo do mesmo jeito. Isso é insistir. Insistir é permanecer fazendo sempre a mesma coisa. Enquanto que persistir é não desistir jamais. É graça divina começar bem. É graça maior ainda permanecer no seu propósito. Mas a graça das graças é não desistir jamais. Então, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação. Persista no seu propósito, mas persistir significa o quê? Ficar buscando, não desistir, mas ficar sempre se aprimorando, ficar sempre buscando formas melhores de aprender, buscar sempre o seu crescimento pessoal. É isso que vai te fazer chegar ao topo. Sempre, sempre para o alto e avante. Tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus.